A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 21 de Juízes, o último capítulo deste livro. Neste livro nós estudamos e aprendemos como o homem sem Deus pode ser cruel e fazer coisas inimagináveis. Tá? E neste último capítulo, o povo de Israel chora porque uma das tribos foi abatida, a tribo de Benjamim. Mas 600 homens haviam fugido para o deserto e eles questionam o que eles farão, essas 11 demais tribos, o que farão, porque eles fizeram o juramento de não dar as suas filhas para os homens de Benjamim. Entretanto, eles lembram que na congregação, quando discutiam o que fariam, uma das cidades, Jabes Gileade, que é uma das cidades da tribo de Manassés, não havia enviado nenhum representante e não participaram da batalha. Então eles vão, destroem a cidade e tomam da cidade as 400 moças virgens que tinham e enviam para os homens de Benjamim que haviam fugido. Os perdoa, envia as mulheres. Eles não dão as suas filhas para cumprirem o seu juramento. Entretanto, na festa anual, enquanto as moças dançavam, os homens de Benjamim vêm e sequestram as outras 200 moças que faltaria para aqueles que não tiveram esposa. Vamos então à leitura, versículo 1. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há alguma das tribos que não subiram ao Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes Gileade vieram ao arraial à assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes Gileade, e às mulheres e aos meninos, porém isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes Gileades 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram a arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom. Ele lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos das assembleias: que faremos acerca de mulheres para os que restam? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes podemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló,
que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí-vos das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhas destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos.